Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa quarta-feira linda que começa agora. Mais um dia para agradecer a Deus por vários motivos, por estarmos aqui respirando, por estarmos juntos em oração, em direção de Deus, que é o que nós buscamos a cada manhã, uma palavra, um devocional aqui que traga uma direção para a nossa vida, buscar estar em intimidade, em relacionamento com Ele, que é o centro da nossa vida, que deve estar à frente de tudo, das nossas decisões, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, nossa casa, enfim, Deus é o centro. E hoje tenho fé que nada acontece por acaso. Se você está aqui, se estamos aqui, é para ouvir essa palavra que Deus tem para o nosso coração hoje e que traz o seguinte tema: o chamado para santidade. Muitas vezes é confundido quando a gente fala em santidade, as pessoas confundem porque santidade não é nunca errar, não é fazer tudo certo, mas é ser separados, é estar na presença de Deus e buscar fazer as coisas conforme Deus ensina. Mas nós sempre podemos voltar para a presença dele quando nós erramos, nos arrepender, confessar e voltar. E é isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, coloca ali a opção todas para não perder nenhum dia uma palavra de Deus aqui para o seu coração, para sua vida, e também curta se você puder e quiser, que assim você ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E agora eu quero que vocês escrevam nos comentários a frase profética do dia. A gente escreve todos os dias, eu já escrevi aqui, sempre falo que não subestime o poder de escrever. Quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente dá força e com muita fé eu quero que vocês escrevam: eu fui separado por Deus para viver uma vida de santidade. Escreva aí nos comentários, vou repetir: eu fui separado por Deus para viver uma vida de santidade. Amém? Vamos então iniciar. Em um mundo onde tudo é relativo e onde os padrões parecem cada vez mais flexíveis, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda e nem o seu chamado para nós muda. Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade. Essa palavra, santidade, pode parecer pesada, distante, inalcançável, mas o seu verdadeiro significado é simples: ser separado. Ser separado do pecado, da contaminação, do sistema do mundo, para ser consagrado, separado para Deus. 1 Pedro 1, 15 a 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Deus nos chama à santidade não como um fardo, mas como um caminho de liberdade. Ele sabe que quando vivemos uma vida de intimidade com Ele, nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta dele. Santidade é um reflexo da nossa comunhão com o Pai. Mas talvez você esteja pensando: como eu posso ser santo se eu erro tanto? E aqui está uma verdade libertadora: santidade não é perfeição, é rendição. É quando você decide diariamente viver para Deus, mesmo em meio às suas imperfeições. É quando, ao cair, você corre para os braços do Pai e não se afasta dele por vergonha. Veja o exemplo de Davi, um homem que errou gravemente, cometeu adultério, foi responsável por uma morte, mentiu, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Por quê? Porque Davi se arrependia, voltava-se a Deus com o coração quebrantado e não justificava o seu pecado. Santidade não é sobre não pecar, mas sobre não se acomodar no pecado. É sobre lutar contra a sua carne, buscar a presença de Deus e permitir que o Espírito Santo te transforme por dentro. Hebreus 12, 14 nos lembra: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é forte. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não quer dizer que você precisa viver em uma redoma, longe do mundo, mas quer dizer que você precisa ser diferente dentro do mundo. A luz não se mistura com as trevas. E quanto mais você busca Deus,
mais sensível você fica ao que agrada ou desagrada ao coração dele. Isaías capítulo 6 descreve um momento em que o profeta teve uma visão gloriosa do trono de Deus. Quando ele viu a santidade de Deus, imediatamente reconheceu a sua própria impureza. Ai de mim, estou perdido, disse ele. Mas Deus purificou os seus lábios e o comissionou para um propósito. É isso que a santidade faz. Ela nos confronta, nos purifica e nos prepara. Ela nos tira da superficialidade e nos coloca em uma posição de profundidade com Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Busque santidade. Quer ser usado por Ele? Busque santidade. Quer experimentar milagres? Busque santidade. Santidade é escolher não se contaminar, como fez Daniel no palácio da Babilônia, como fez José na casa de Potifar, fugindo da tentação, como fez Jesus, mesmo sendo tentado em tudo, mas sem pecado. Eles não eram super-heróis da fé, eles apenas tinham um coração decidido a agradar a Deus. Talvez você tenha vivido uma fé morna, misturada, sem separação clara entre o santo e o profano. Mas hoje, Deus te chama de volta ao lugar de santidade, ao lugar da separação, ao lugar da consagração. E quando você aceita esse chamado, você descobre que o que o mundo oferece é raso, é pouco, é temporário. Mas o que Deus tem é eterno, profundo e gera frutos que permanecem. Não aceite viver uma vida cristã sem profundidade. Você foi separado para algo maior, para viver de forma que glorifique a Deus. Amém? Que palavra linda, que profunda. E é muito mais fácil a gente viver no pecado. Exige esforço viver para agradar a Deus. Por isso que muitas pessoas acabam optando por viver uma vida que é do mundo, que satisfaz os desejos da carne, porque isso é muito mais fácil. Mas que nós possamos, através das direções de Deus e da presença e relacionamento com Ele, buscar viver uma vida que agrade a Ele. Uma vida seguindo o que Ele nos ensina, por mais que nós erremos, mas que nós possamos nos arrepender e voltar ao lugar que Deus quer para nós. Amém? Vamos orar então juntos, pedindo que essa palavra ela seja direção para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, hoje nós recebemos o Teu chamado para a santidade. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que nós nos acomodamos no erro. Purifica, Pai, o nosso coração, nos ensina a viver separados do mundo, mas totalmente conectados a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradar, Pai, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. Nos capacita para isso, Pai. Nos capacita com o Teu Espírito Santo para que Ele nos direcione a viver uma vida consagrada a Ti, uma vida que agrade a Ti, seguindo os princípios, os valores que o Senhor nos ensina e que estão disponíveis através da Tua Palavra e através da direção do Teu Espírito Santo que vive em nós. É o que nós Te pedimos hoje em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia, mas antes de sair desse vídeo, não esqueça de enviá-lo para as pessoas que você ama, para sua família, seus amigos, que também estão precisando dessa direção de Deus para a vida delas. Você vai abençoar e essa bênção vai voltar ainda maior para sua vida. Amém. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.